Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Cris. Eu sou a Ana Maísa. Eu sou o Thiago. E nós somos o IFSPcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância do idioma inglês na educação e formação de pessoas, e sobre sua influência no ingresso ao mercado de trabalho. E é com grande prazer que recebemos Lídia Bravo de Souza, atual professora de língua inglesa do Instituto Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, licenciada em Letras, Português e Inglês pela UMESP e mestra em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo. Desenvolve também pesquisa sobre a apropriação das novas tecnologias de informação e comunicação. Seja bem-vinda, Lídia. Obrigada, eu agradeço muito a oportunidade de estar entre vocês, meus alunos, e interessados em saber um pouquinho agora sobre o ensino do inglês, né? Eu agradeço muito. Então, professora Lídia, como a nossa primeira pergunta, gostaríamos de saber como que você se reconheceu uma entusiasta da língua inglesa e qual que é a importância desse idioma na sua vida como professora e como pessoa também. Eu gostaria de acrescentar, não talvez uma entusiasta, mas talvez a questão da curiosidade, né? Quando que eu comecei a ter uma curiosidade, e aí me remete a uma história que eu conto sempre para os alunos, e talvez todos tenham, né, essa questão, por que eu sigo uma carreira, e na hora que você pensa, você volta, né, na sua vida e você tenta responder algumas coisas. Por que eu fiquei tão curiosa para entender o inglês? E eu me lembro há muito, né, de criança, eu ter ido com os meus pais num cinema. Nós já entramos numa sessão que já tinha começado, e eu ainda não sabia ler, eu era muito pequena, mas eu via aqueles cavalos, era um filme de western, eu via os cavalos e via os personagens gritando, principalmente um, come on, come on, e eu consegui identificar bem aquela fala, e como criança a gente pega fácil, e eu fui logo perguntando para o meu pai o que era come on, porque eu não esperava o que eu ia ter ali, né, uma sessão de cinema, numa língua que eu não ia entender, e ele, shh. Aí eu sentei, achei que é porque a gente não tinha se acomodado, e voltei a pergunta, pai, o que é come on? E ele, shh, e de novo, eu fiquei, né, acho que eu devo ter dormido, porque era bem criança, e saímos, na hora que chegou de novo, né, eu abordei meu pai de novo e perguntei, isso já fora do cinema, já esperando para tomar o ônibus, e ele chegou e falou assim, quase numa explosão, filha, eu não sei o que é come on. E aquilo me provocou, assim, foi uma coisa muito, assim, diferente para uma criança. Como assim? Ele escutou essa língua e ele não entendeu nada. Acho que foi por isso que ele ficou bravo, porque ele ficou num lugar que ele não entendeu nada da língua. E isso calou fundo. Talvez algumas das perguntas, das questões que já de criança nós fazemos para os pais, que é justamente algo até que favorece a tua curiosidade, porque aquilo que você não consegue responder e você propõe para a criança que ela vá em busca daquilo, eu acho que eu fui em busca daquilo, eu acho que fui em busca de uma língua que eu queria até responder, né, não só para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã, acho que para minha família, né, o quanto que aquilo poderia ser importante, então isso aguçou minha curiosidade. E a importância desse idioma na minha vida foi total, né? Eu comento que nessa época toda teve uma dificuldade grande ainda para a colocação de mulheres no mercado, e eu nunca senti essa dificuldade, então ela abriu portas para mim em vários aspectos, tanto para conseguir o primeiro emprego, um emprego, né, part-time job, que a gente poderia pensar, e a experiência também, uma experiência de emprego muito agradável, sempre conhecendo pessoas estrangeiras, então foi assim uma questão que eu não sentia dificuldade, talvez que outras pessoas sentiram, né? Então, a certificação depois que eu já tirei de língua, já me capacitou para começar um pouco desse ensino em escolas, né, free schools, né, escolas de ensino não regulares, né, mas isso já é uma opção de emprego também para muitos jovens, que eu já vi que chegavam até de intercâmbio e conseguiam também, né, já uma experiência. Então, isso fez uma diferença enorme, ter contato com estrangeiros, com uma cultura diferente, ampliou bastante a visão. Certo. E qual a experiência que você possui com a língua inglesa? Você já morou ou pensou em morar no exterior?
E acredita que essa experiência foi ou seria importante para a sua formação? Eu não morei no exterior e nunca pensei em morar, pensei em sim passar um tempo, 6 meses, 1 ano, isso era sempre uma motivação grande, né? Nós tínhamos amigos que já tinham feito tinha essa experiência, até eram amigos do meu pai, e eles incentivavam o meu pai a fazer a mesma coisa. Eu comecei a estudar inglês com 11 anos, então até os meus 14 eu já poderia ter uma certa fluência para poder aproveitar, né? Mas não foi aquilo que meu pai se sentiu confortável ou seguro, e eu acabei ficando, e eu não senti assim que isso foi um impedimento. Eu já vi outras pessoas que, embora tenham feito o intercâmbio, a dedicação à língua, ela demanda assim um tempo, então às vezes não é aquela língua de rua que vai te proporcionar também algo que você possa usar depois até para você ensinar, né? Então eu não senti isso. O que me favoreceu muito, até a gente sempre lembra, foi um período que nós tivemos na escola, no CNA, nós recebíamos os intercambistas, que nós nós atendíamos, né, um grupo de estudos que era do American Field Service. E então, toda sexta-feira a gente tinha aquele Popcorn Friday e convidava um desses intercambistas, e ele vinha e colocava ali em inglês o que era morar ou do país que ele vinha. E isso foram vários alunos da Islândia, Noruega, Suécia, vários. Era uma modalidade que justamente para fazer um intercâmbio de cultura. Então, nessa época, foi uma época que também favoreceu muito, não só a prática, mas também essa abertura cultural, e eu também trabalhei como recepcionista bilíngue. Então, antes de casar, nesse período que eu não queria ainda começar a faculdade, eu fiz durante esse período de recepção bilíngue, foi numa área em São Paulo, onde tem uma concentração muito grande de estrangeiros, e eles procuravam a escola para aprender português. Muitos ficavam, inclusive, como nossos professores de várias línguas, porque era um instituto que favorecia, dava cursos de francês, japonês, eram muitos japoneses também, e todas as línguas. Acho que só não tinha russo, né, mas tinha espanhol, e então também foi uma riqueza em São Paulo, né, porque eles traziam, muitos deles estavam como refugiados, muitos tinham vivenciado períodos de guerra. Então, aí eu não desenvolvi essa tendência de achar que só lá eu iria aprender, porque eu tive uma riqueza de contato desde criança, desde pequena. Então, hoje eu tenho vários familiares que estão para lá, mas estão, assim, desenvolvendo carreira, o que eu não acho, talvez não tenha me incentivado muito, era que se eu vou sair daqui como uma cidadã e vou ficar num outro país que eu não vou ser vista como uma cidadã e vou ter que, né, pensar em servir mesas e fazer um tipo de subemprego, eu acho que isso não seria o meu perfil. Então, acho que eu fiquei contente de ter ficado nessa opção que foi ficar aqui mesmo. E levando em consideração o mundo globalizado do mercado de trabalho, onde a gente precisa mais do que nunca encontrar uma forma de comunicação, você poderia falar mais a fundo da importância do inglês no mercado de trabalho e como que ele está tão presente em nossas vidas? Isso é muito interessante, né, Tiago? Não é só, quando a gente pensa no mercado de trabalho, sempre vem aquela questão da software, informática, tecnologia, mas a gente vê que o universo de aplicação, ele é extenso, não só na área acadêmica, na área de pesquisa, mas a comunicação com todas as áreas. Então, qualquer um que queira ter um desenvolvimento, que queira ter um contato e se desenvolver, ele vai se deparar com a necessidade de ter um contato em inglês, porque todas as outras culturas e todos os outros países também têm seus cientistas e todos eles falam essa língua, que acabou sendo a língua franca, né? Então, fica muito difícil você falar em algumas áreas, elas são essenciais, nessa área de informática, né? A gente diz que, de telecomunicação, a gente diz que é a língua que, se você não dominar, você vai ter muita dificuldade. E todas as vagas têm a tendência de fazer a seleção por, né, também uma entrevista em inglês. O que às vezes é algo que você acha, não é justo, mas na verdade você vai trabalhar com aquela língua, você vai trabalhar com equipes, né,
para resolução de problemas ou equipes normalmente que estão lotadas em vários países diferentes. Então fica muito difícil se você falar, não quero aprender inglês, não vou aprender inglês. Você vai se deparar com um fechamento na sua oportunidade de desenvolvimento, né? Você vai ficar muito limitado. E isso a gente está vendo que está sendo em todas as áreas, né? Você vê mesmo na hora de marketing, tudo que a gente tem hoje aqui se desenvolvendo, ela demanda sempre um treinamento, demanda sempre uma abertura, e a gente está se tornando mesmo, o inglês está se tornando uma língua global, e a gente está se tornando um cidadão global. Então, quem quer realmente ter acesso a essa globalização, ele vai ficar muito limitado se ele não tiver pelo menos um domínio mínimo, né, de conversação. Eu acho que a importância não está só no mercado de trabalho também. Eu acho que na hora que a gente pensa, na hora que eu aprendo uma segunda língua, eu me torno uma outra pessoa. Eu nunca mais vou ser o mesmo, porque eu tenho contato com uma outra cultura. E esse contato vai me modificar. Ele vai mudar a minha visão de mundo, ele vai me modificar oportunidades e até a forma mais criativa como eu possa resolver os meus próprios problemas, questões da minha comunidade, e são outras visões, né? Então, eu sinto que não temos uma forma de voltar agora, né? Nesse aspecto de pensar. Poderíamos, né, até a gente sabe que existem estudos que já fizeram com relação a quanto tempo ainda o inglês vai dominar, e ainda por mais 50 anos, isso foi feito, né, em 2000 e pouco, então temos ainda mais uns 30 anos aí de previsão de domínio da língua inglesa. Então a gente sabe que não há por que resistir a uma preparação, né? Eu acho que teve um tempo que foi uma insistência muito grande em se colocar o inglês enquanto bandeira de um imperialismo, que realmente a gente sabe, teve um imperialismo, nós tivemos as influências daqueles, né, impérios, o Império Britânico, depois o Império Americano, que são aqueles que sustentam o desenvolvimento tecnológico hoje. Mas hoje, como a gente vê, né, nesse próprio estudo, que até eu cito David Crystal, ele reconhece que em todos os falantes de língua inglesa, isso nunca aconteceu antes no mundo, então para cada 3 falantes de inglês, somente um é nativo. Então, nunca uma segunda língua dominou o mundo dessa forma como hoje a gente vê. Um número muito maior de pessoas não nativas falando inglês do que nativo. Então, nós invertemos, né, a questão. Então, não é uma questão só de uma influência. É lógico que se a gente pensar em termos de... eu tenho um domínio ali de uma segunda língua, ela deixa, às vezes, o estudo da nossa língua, às vezes pode ser, mas nós também temos uma diversidade linguística no Brasil, que nós também não assumimos, nós não dizemos todas as línguas indígenas que nós temos aqui no Brasil, e que são esquecidas, preteridas, e estão lá, né, no Acre, Rondônia, tem as escolas que falam português e outras línguas, e nós também não reconhecemos, né? Então, nós temos as tendências, as influências, elas são todas marcadas por esse domínio tecnológico no momento, que é o poderio que a gente tem tecnológico americano. E pode ser que no futuro a gente tenha outras influências, né, que se modifique esse quadro e que a gente possa, né, ter um desafio de aprender outras línguas, o que não seria nada ruim, né? Seria até muito bom. Mas eu acho que ele está presente de todas as formas, né? Não só em produtos, que você vê o rótulo e né, as informações estão em inglês, nas demandas dessas entrevistas, que se você souber o inglês, você tem, né, uma continuação do processo de seleção, se não, você já é, né, tirado, não tem nem chance de mostrar o que você sabe. Em outros momentos que nós vimos empresas se instalarem no interior, e eu fiquei sabendo de pessoas que falavam, você tem alunos no ensino médio, fala para eles se candidatarem, sabendo inglês, não precisa nem saber de informática. E aí eu ficava pensando, puxa, quer dizer que o curso todo técnico de preparação de inglês, né, técnico não vai valer nada, mas se ele for fluente em inglês, ele já ganha a vaga. Então, aí é aquele choque, aquela realidade, né? Aí você fala, bom,
não podemos deixar, então, um curso de informática sem uma boa orientação em inglês e valorizar isso também, porque no mercado de trabalho isso vai ser tão ou mais valorizado, né? É isso aí. Bom, gostaríamos de saber sobre a sua concepção sobre o panorama geral do mercado de trabalho em relação à língua inglesa. Você acredita que o inglês, hoje em dia, ele se tornou uma língua não mais opcional e sim obrigatória, né, tanto para o mercado de trabalho quanto para a vida em geral? Sim, a gente está chegando, né, numa sequência da resposta anterior. A gente, para algumas áreas, nós não temos opção, né, em algumas áreas, como essa área de tecnologia, essa área de informática, né, de computação, inteligência artificial, todos os, né, IoTs que a gente sabe que estão se instalando, ficaria muito difícil você fazer qualquer previsão de que eu não vou precisar aprender inglês para trabalhar nessas áreas. Essas áreas não é opcional, é necessário, né? E em outras áreas, pensando em termos de trocas, né, de conhecimento, mesmo você dizendo, eu estou na área da saúde, mas o quanto que na área da saúde, vamos pensar hoje em termos de pandemia, o quanto que na área da saúde você se torna um elemento que pode transformar uma situação, pode contribuir, colaborar, se você soubesse comunicar em inglês. Então, pense o quanto, nesse momento, nós sabemos que às vezes nós temos intérpretes, mas às vezes o intérprete, ele não conhece tanto do assunto e pode ser que aquilo interfira. Agora, se você é um médico e você já tem uma fluência no inglês, você tem como fazer uma abordagem, ter uma conversa e dinamizar um processo, né? Então, hoje, com todos os exemplos que nós temos, né, de determinar aí toda, né, a produção de vacina, insumo, onde comprar. Então, nós temos muitas trocas e não pode ser uma coisa que demore muito, né? E quando a gente também pensa em termos de escrita de artigos acadêmicos, nós também temos uma realidade que 1% do que é feito é publicado fora do Brasil, porque é justamente a questão da língua. Então, se nós começarmos a fazer um olhar para isso tudo, a gente vai ver que a gente está perdendo muito pelo fato de não ter um domínio da língua. E aí chega a questão da cobrança. Por que nós ainda estamos assim, né? Quem que nós poderíamos cobrar para que isso mude, para que isso melhore, né? E aí, então, a gente tem que se voltar um pouquinho para as políticas públicas, para poder ver como a gente pode melhorar o ensino de inglês no Brasil. Porque o mercado de trabalho, as tecnologias, a gente vai ficar na periferia do desenvolvimento se a gente não tiver tecnologia. E para desenvolver essas trocas, a gente demanda comunicação. E a comunicação está sendo feita e favorecida pelo inglês, que é internacional. Então, eu não vejo uma opção, né? Por isso que, por mais que a gente saiba, nós teríamos que ter outras línguas estrangeiras sendo ensinadas também nas escolas, e todas, né, deveriam ter chance, mas a gente está sentindo que a nossa língua, matemática e inglês, está sendo um diferencial. Quem não tiver um domínio nessas áreas, ele acaba ficando para trás, né? Então, são coisas que eu não vejo mais, nesse panorama geral, eu não vejo mais aonde não se tenha um favorecimento com o conhecimento da língua inglesa, como uma segunda língua, como uma forma de escalar, né, degraus aí melhores para o nosso futuro. Bom, e sabemos que é importante priorizar o inglês no ensino básico e no ensino médio. Você acredita que a educação escolar em relação ao segundo idioma no Brasil é de qualidade? Então, nós recentemente participamos de uma palestra onde isso foi mostrado, os dados, como um censo que hoje está sendo coletado. E pelo censo nós sabemos, isso já é algo que todos sabem, que nós não temos mesmo um inglês dado de qualidade, ainda que já tenham abarcado outras séries iniciais, e esse observatório da língua inglesa vai ser algo que vai trazer uma luz por que nós estamos nessa situação.
Então, nós não podemos queixar ou atirar pedra só no professor, só aqui ou não. Nós temos políticas públicas que também não favoreceram essa condição de um ensino de inglês de qualidade. Então, como a gente lembrou, somente, eram coisas que eu não sabia, eu era uma professora de curso de inglês, que não era, né, de escolas públicas, na época eu já fazia a pós-graduação na PUC e fiquei sabendo que ainda não se usavam os materiais, não eram comprados e nem oferecidos, né, o PNL, que era o projeto, né, o programa de livros que é dado para as escolas públicas, então não era fornecido um material de inglês. Então, por que não, né, se todos recebiam? Então, a gente vê que esse período de 2007 até praticamente 2008 foi, né, saiu como o Ministério, então decidiu, então até isso se, né, ocasionar uma compra de livros, a gente sabe que cada vez que você faz, você tem um ano que fazer isso com um ano de antecedência, então vamos pensar assim que lá para 2010 nós começamos a receber material, né, didático de língua inglesa. Então, antes disso, um professor ficava à mercê daquilo que ele era capaz de fazer com o material dele, que a gente conhece, qual é a situação das escolas públicas, né? Então, como que a gente pode favorecer uma motivação do aluno, sendo que, às vezes, aquele professor também não foi um professor graduado, talvez, na disciplina? Às vezes são professores que são usados de outras disciplinas. Às vezes ele é um professor de português que está cobrindo por um certo tempo um professor de inglês. Ou então ele tem que dar as duas disciplinas, né? E qual é que ele vai priorizar, né? Vai depender muito. E a gente sabe que são fatos, né? São fatos que vão acontecendo e que a gente sente, a sociedade sente, e então todos se queixam que não se consegue aprender inglês na escola, a não ser numa escola específica. Existe também o mito, não se consegue aprender inglês aqui, você tem que viajar para o outro país. Existem uma série de questões, mas uma delas que a gente vê por esse observatório é que nós temos um número muito grande de pessoas que não estão aptas e estão ali, né, no ensino de inglês. E isso é uma das questões que a gente precisa atacar, né? Então, hoje, com o censo, vai modificar mais. Então, ele vai fazer questões exatamente pensando quais os professores de língua inglesa têm uma pós-graduação, quais os professores de inglês têm certificados internacionais para poder aplicar ou para poder conversar, porque a grande maioria busca um curso de graduação para poder complementar alguma coisa que ele não conseguiu durante um certo momento. Mas aquele período de 3 anos não é suficiente para ele ser uma pessoa fluente. E também a própria forma como é apresentada a ementa do curso também não favorece uma abordagem comunicativa. Ela está muito mais voltada para a língua, principalmente quando é dupla, né, licenciatura, português e inglês, e então a quantidade de horas que é dada, ela não é suficiente para você sair com uma fluência. Então o professor, ele acaba também não conseguindo. E aí, o número de horas, né, vamos pensar, 320 alunos, né, que a gente tem, como que a gente vai, então, pensar em fazer um curso extra, quer dizer, aí tudo começa a ficar, né, mais difícil para o profissional se desenvolver. Então, a gente sabe que isso são dados que hoje nós já temos um censo para isso, então são características que nós não tínhamos como olhar, como visualizar para poder atacar e corrigir. E eu acho que daqui para frente nós vamos ter modificações assim grandes, porque é uma demanda. Eu vi agora, acho que pouco tempo, né, o ministro Pontes recebendo uma proposta para que se tenha uma certificação bilíngue. Então, quando você já começa a exigir uma certificação bilíngue, né, já existe um processo aí que começa a fazer uma pressão. E aí, em cadeia, você acaba criando uma certa preocupação de favorecer um desenvolvimento. Então, pode ser que nós tenhamos aí alguma modificação, né? Se nada for feito, nós realmente vamos ficar, né, na periferia. E um dos dados interessantes que esse observatório mostra é que, dentre a faixa, o número de alunos formados em licenciatura, português e inglês, né, letras que a gente está falando,
21% são formados em escolas superiores, né, escolas públicas, e a grande maioria é formada por escolas particulares. Então, se a gente tiver que atacar pedra ou falar alguma coisa, a gente tem que voltar para aqueles que estão sendo os responsáveis por trazer esse ensino de professores que estão chegando no mercado, que são, né, é bem maior do que o número de escolas que são ou federais ou estaduais que estão preparando professores. Então, a gente tem que ver, e dentre os cursos também que são oferecidos, muitos são EAD. Então, será que isso também vai ser, né, de qualidade? Então, são muitas questões que a gente precisa avaliar, né, mas que realmente não está atingindo, tá? Mas eu estou sentindo que a gente vai ter uma modificação nisso, vai ser necessário. E levando em consideração todas essas dificuldades que muitas vezes acabam desmotivando os alunos, como a senhora falou, a gente queria saber como que você lida com isso dentro da sala de aula, como que você costuma lidar com os alunos que se sentem desmotivados? Uhum. Então, é uma percepção assim, muito importante quando a gente reconhece a diversidade da sala de aula, e isso é interessante porque foi justamente um estudo que eu fiz, que foi a minha questão. Porque quando eu fui me deparar com uma substituição, eu encontrei um universo numa escola, né, federal, um universo completamente, um desafio muito grande, porque nós tínhamos alunos com todas as diferenças. Então, tantos alunos que nunca tinham visto, nunca tinham estudado, outros que já tinham morado fora, outros que já tinham o Cambridge, que era um certificado que eu também já tinha, né, com 19 anos também tirei, mas aí você vê que já foram alunos que já tinham tido contato com a língua inglesa praticamente desde os 10, 11 anos, né, para chegar com 17 anos, 16, 17 anos, ter um certificado, porque ele já estudava há muito tempo. E aí, como que você lida com isso? Como que você trabalha com essa diversidade? Como que você mantém motivado, não só se você quiser ensinar para aqueles que não estão acompanhando, e aí você deixa a outra parcela daquele que já sabe um pouco mais também desmotivado, e aí cria problemas de indisciplina, cria todo uma dificuldade muito grande para um professor de línguas, né? E a gente se depara com isso todos os dias. Todos os dias. Só que está se modificando muito, porque os jogos, eles promovem muito essa questão de, o que será que significa isso? Então, a gente já tem muitos alunos que trazem um pouquinho de vocabulário por causa dos jogos. Até eles trazem algumas coisas que a gente não conhece. Outro dia me colocaram lá, try hard. Aí eu falei, eu nunca ouvi isso. Aí eu fui pesquisar, vem de jogo, vem, né, da forma como você tenta. E aí você vê que isso talvez também favoreça. E, lógico, a gente sempre usa a moeda de troca, que é o mercado de trabalho. Mas não é só o mercado de trabalho, né? Nós temos as possibilidades de intercâmbio, por exemplo. O que foi um sonho meu, porque eu quis dar aula numa escola, né, uma escola pública, porque eu achava e eu sentia que todos têm essa chance e deveriam ter essa chance de poder estudar fora, de poder ter essa experiência fora e trazer de volta, né, muitas coisas. Nós tivemos isso com aquele programa do Ciências Sem Fronteiras. Então, era um incentivo também. E na época nós não tínhamos ensino médio, mas a nossa experiência foi muito, muito gratificante com os alunos do ensino superior. E foram alunos que vieram de escolas públicas, que vieram pedir, vamos fazer um projeto, já estavam com alguns cursos de inglês em andamento, que nós tínhamos, né, fora, curso de extensão, mas eu vi, assim, uma motivação muito grande, quando você sabe que você corre, né, você tem essa chance de você poder morar lá, estudar lá, numa universidade lá, e foi assim, dos nossos alunos, foram todos uma devolutiva muito boa, foi uma troca muito boa. Então isso, aí sim, quando você fala por que eu me tornei um entusiasta, aí sim, mesmo eu não tendo tido a experiência do intercâmbio, mas eu pude favorecer para esses alunos, dando um apoio. Eles foram, assim, foi do estímulo deles mesmo, porque a gente não pode trazer de fora um estímulo, tem que partir de dentro, né? Essa é uma das questões muito discutidas, né? Por que a gente aprende uma segunda língua?
é muito visto, muitas pessoas querem ter um certo controle, querem ter um poder, então vem delas, então a gente comenta muito isso, né, por que alguns gostam, né, ou é uma curiosidade como eu, numa época que não tinha nada, uma idade que não tinha nada de intercâmbio e tal, mas, e outros porque gostam de música, outros por causa de jogos, e aí a diversidade numa sala de aula pode ser grande. Agora, hoje, quando a gente pensa em fazer do inglês também um meio de você conseguir ter informação de outras coisas, aí também é uma forma de se lidar. Então, como hoje a gente está pensando e comentando de uma autora nigeriana da Chimamanda, então, o comentário dela com relação ao perigo de ter somente uma história, conhecer somente uma história, é o que acontece com a gente no mundo todo, né? E são preconceitos que a gente cria porque a gente só conhece uma versão. Então, quando você aprende uma segunda língua, você tem contato com pessoas e você vai ter trocas culturais e você vai ampliar e você vai quebrar essa ideia de uma história única, né? Porque isso favorece o preconceito, favorece, né, os conflitos, né? Então, na hora que você tem esse acesso, você pode ampliar a visão. Então, na hora que os alunos começam a ter o inglês como uma ferramenta para ter acesso também a um universo maior, eles também se interessam de alguma forma, né? Então, é um pouquinho por aí que a gente tenta lidar. Hoje está, né, o intercâmbio, em termos do Ciências Sem Fronteiras, só existiu no ensino superior, pós-graduação. Mas nós ainda temos a internacionalização, que está, né, assim, iniciando, está engatinhando na instituição, mas já tivemos uma boa notícia, tá? Porque dentre todos os jovens que foram premiados, né, com esse intercâmbio para outras escolas politécnicas, nós tivemos pelo American Bridges, esse intercâmbio, ela mostrou que 50% dos candidatos que foram selecionados, todos vieram do Instituto Federal do Brasil. E aí você fala, legal, então nós temos ali também uma chance, então o aluno também tem uma esperança, ele sabe que ele está numa instituição que ele pode também vir a ter essa chance, essa oportunidade, né? Então isso talvez o ambiente favoreça muito também, né? Existe essa moeda de troca, vamos pensar assim, né? Mas não vamos esquecer que ela vem muito de dentro, né? Bom, como a senhora mesmo falou, né, tem muitos alunos que gostariam muito de se aprofundar e aprender mais inglês, mas como a senhora mesmo também já falou, tem muitos empecilhos, né, às vezes o ambiente não favorece, todas essas questões. Então, na sua opinião, assim, qual atualmente o estudante que quer se aprofundar mais na língua inglesa, quais que são os empecilhos que ele mais sofre, tanto para conhecer mais, tanto para utilizar no mercado de trabalho? Olha, é bem interessante sua pergunta, eu acho que é bem pertinente para a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque é muito fácil, praticamente, a gente ganha, assim, muito conforme a gente está no básico, então a gente vai galgando, e só que chega uma hora que a gente chega num platô, e esse platô é que é o difícil da gente sair desse platô. Então, o que acontece nesse platô, né? Porque, de alguma forma, a gente chega numa hora que vai pesando aquela bagagem e a gente precisa de uma prática, a gente não pode ficar só na teoria, a gente precisa ter trocas, né? Então, biologicamente, a gente precisa ver e rever alguma coisa e nesse ver e rever a gente vai ampliando o vocabulário. Então, sempre o aluno, ele tem aquela vontade de fazer sempre conversando, mas ele acaba sentindo que está faltando alguma estrutura para ele poder fazer a argumentação, estruturar o pensamento, e sem estudar um pouquinho de gramática, ele não consegue. Então, tem muitos alunos que às vezes se deparam com essa fragilidade, ele aprendeu na fala e depois ele não consegue se estruturar bem, se comunicar bem, porque ele não teve uma abordagem de complementar, né, com uma estrutura de língua, explicando, né, e praticando um pouquinho. Então, assim, a prática, ela é necessária, mas é como uma árvore, não
não dá para você se desenvolver somente num galho. Então, eu só vou falar, eu só quero falar, não tem como. Vai chegar uma hora que você vai ter que ter um olhar para como a língua funciona, como eu posso falar isso. E a gente amplia muito a visão da nossa língua materna quando a gente aprende uma segunda língua. Então, a gente nunca para pensar como que eu aprendi essa língua, segunda língua. A gente tem português na escola, as regras e tal, mas quando você tem a experiência de aprender uma segunda língua, você faz esse contraste. Aí você vê como o adjetivo é colocado aqui, como eles colocam o subjuntivo ali, a gente fala vende-se, eles não têm esse tracinho C, como é que se fala isso, né? Então, essas questões, elas são comentadas também num universo mais de estrutura. Então, querer dizer, eu só quero fazer um curso para comunicar, você pode incorrer num erro de não conseguir se desenvolver a partir de um certo plano, né? Porque vai te faltar, e às vezes dá preguiça, né? Dá vergonha de falar, vou começar, né, a ver uma estrutura mais básica. Então, isso é um risco, a gente precisa tomar cuidado que se desenvolva equilibradamente. Então, que você tenha um pouco de tudo, um pouco... Bom, o listening é o prioritário, é o primeiro que você vai ativar para você poder falar, né? E a fala, eu acho que na comunicação é necessário que você tenha primeiro a questão do ouvir, para você ter a sua memória auditiva, isso vai melhorar muito a sua pronúncia, porque se você conseguir manter o eco de como aquilo é falado, você vai trazer para a sua fala mais próximo do que se você só lesse. Se você tiver um input de só pela leitura, você vai tentar usar do português para ler como você consegue falar, né? E às vezes não tem nada a ver, porque em inglês, como se diz, there is no telling from spelling. Então não dá para você falar daquilo que está escrito. Você às vezes tem uma letra que ela é pronunciada de formas diferentes, em palavras diferentes. Então, e a gente tem um pouco esse cuidado, né, de não querer correr demais para alcançar uma fluência, sem você também ter uma dedicação, porque a língua, num universo mais denso, de você chegar numa academia, você vai precisar ter, às vezes, uma estrutura de língua para se comunicar. Senão, você não vai ter como escrever os seus artigos em inglês, se você for querer, né, trabalhar numa área acadêmica, ou mesmo, né, compartilhar suas ideias, a sua criatividade, se você não tiver uma estrutura para argumentar, para se colocar, tempos verbais e tal. Então, o que eu penso, talvez, é que alguns vão demais, com sede demais ao pote, e não fazem um trabalho, às vezes, equilibrado, e aí não conseguem se desenvolver, tá? E às vezes passam vergonha, né? A gente sabe de casos que pessoas que já estão no seu trabalho acham que estão dominando, porque chega lá, né, o visitante, ele fala, ele gesticula, ele consegue se comunicar, aí o visitante vai embora e continua as conversas por e-mail, aí quando vai para escrever, o cara não consegue escrever quase nada, aí o visitante chega e fala assim, por favor, faz um cursinho de inglês, vai, porque a gente não entende nada do que você escreve no e-mail. Aí a cara cai, a vergonha vem, e aí, o que eu vou fazer, né? Então, assim, no mercado de trabalho, todo mundo que for escrever bem, falar bem, vai sempre ter mais chance, né? Ele vai liderar, ele vai ter, né, condições de ter uma chance diferente. Então, não custa nada, já que a gente vai querer saber uma segunda língua, aprender com uma certa cautela, né? Aprender com todas as, né? Não só ter um input, mas ter um equilíbrio, né? Na escrita, na fala, na leitura, no ouvir, no falar, né? Mas hoje a gente está com um universo muito mais rico do que uns anos atrás, né? Hoje a gente tem, talvez, a gente não sinta mais nós não temos essa dificuldade, talvez, de praticar. Nós temos Discord, que o pessoal já está falando, que estão se comunicando em outras, né, com outras línguas, e antes isso só era feito pelas universidades. A gente tem o Teletandem, que é até feito por alguns institutos federais, e então você tem ali um acordo entre uma universidade e outra, então eles marcam os horários, com fuso horário e tal, e tem todo um projeto, um programa que as pessoas se conhecem, daqui elas fazem, né, um contato com os outros de lá, mas aqui ela é um estudante
que está sendo acompanhado, ele não está solto, né? Ele está sendo acompanhado. E de lá também ele está sendo acompanhado, então existe uma troca aí. Mas aí a gente tem, né, pessoas até que chegaram a se casar por meio desses, né, desses relacionamentos assim, mas hoje o que a gente sente, se ficar em mocks, se ficar naquele método que você está sozinho ali com uma inteligência artificial, vai chegar a hora que você vai precisar falar, que você vai ter que ter uma abordagem dentro do natural, do social natural. Então, acho que o que mais vai o aluno sentindo é o feedback, né? Então, o quanto que eu sei e como que eu estou falando, você me entende? Então, esse feedback, eu acho que é o que mais eles sentem e acho que é a dificuldade maior, talvez que o aluno hoje, com toda a tecnologia, ele ainda sinta essa carência. Muitos estudantes optam por fazer intercâmbio, pois é uma maneira de ter um contato maior com algum idioma, tornando mais fácil sua aprendizagem. E ter estudado no exterior é um fator que chama a atenção de muitas empresas na hora de contratar alguém. Diante disso, a gente gostaria de saber por que não existe maior incentivo do governo em relação a tornar mais acessível a realização de intercâmbios, como, por exemplo, o Ciências Sem Fronteiras. Ele cedia a prova TOEFL, né, que é necessária para estudar os alunos. Antes, ela era dada de graça e esse auxílio foi cancelado, o que torna o processo ainda mais difícil, levando em consideração que a prova custa em torno de R$ 1.200. Então, por que auxílios como esse que incentivavam e contribuíam para uma educação de qualidade não vêm sendo mantidos? Verdade, né? Eles não deram continuidade. Bom, a gente está vendo um desfalque muito grande em todos os investimentos na educação. Nós vemos cortes em todas as áreas, mas como você está lembrando, isso não é recente, né? Nós já temos um histórico aí de baixíssimo investimento. Agora, lembrando que no projeto, né, de Ciências Sem Fronteiras, ele já favorecia porque ele sabia que ele tinha que dar as condições, porque ele abriu para todos os estudantes, né, que quisessem fazer o intercâmbio. Então ele favoreceu, sim, ele comprou um lote, né, então o governo federal tinha um lote de certificados, né, de exames já comprados, tanto é que o IFE São Paulo foi chamado a contribuir para poder dinamizar a aplicação desses testes. Então nós mesmos tínhamos, era favorecido, né, nós poderíamos fazer primeiro só para os alunos que iam para o intercâmbio, e chegou uma hora que eles favoreceram até para os próprios servidores, então professores de inglês ou servidores também podiam fazer a prova, e desde que, né, tivessem um mínimo ali, não era para jogar também o certificado fora. Então eu também ganhei isso na época, e ficou algo que ficou assim a desejar, vamos continuar com isso, mas o programa não teve continuidade. O programa não tendo continuidade, uns anos depois, o que nós tivemos, né, um contato com relação a outro certificado, que é o TOEIC. O TOEIC é para quem vai trabalhar no comércio, ele é um pouquinho diferente com relação ao TOEFL, porque aí já ia para beneficiar os nossos alunos de ensino médio que estavam num nível diferente. Então o TOEFL é para quem vai fazer uma escola, uma universidade, um curso nos Estados Unidos, preferencialmente. Para outros, para Europa ou para Austrália, eles podem até privilegiar o IELTS. Mas o TOEFL, ele também tem uma validade de somente 2 anos. Então, quem quiser também investir, seria interessante que investisse em outros que não perde a validade, porque esse é estritamente para você ir estudar na faculdade. Então, se você apresentar um TOEFL que passou de 2 anos, a faculdade não vai saber se você está com a mesma fluência. Então, eles não tem por que você manter, né? Eu mesma fiz para conhecer. E como você mesmo lembrou, ele é caro, né? Então a gente fez aquela versão, né, pequena, que é mais rápida, que não tem a redação, né? Porque senão a outra vai à redação. Mas fica com relação ao investimento na educação, né? Agora é isso que eu falo, eu tenho sempre esperanças pela demanda que nós temos para desenvolvimento de tecnologia, que isso reverta também em investimentos também na área de inglês, também na educação.
porque se nós não tivermos isso, a gente não consegue fazer essa internacionalização, que já é algo que está caminhando já há alguns anos. Então, isso já vai ser pedido na hora que você tem os exames, que os alunos de ensino superior, quando terminam, eles têm um exame, então isso já está sendo perguntado para esses alunos, né? Se você teve alguma experiência de internacionalização, isso para dar também vamos dizer, um crédito a mais para as escolas, né? Então, esse reconhecimento, ele é aquilo que a gente fala que é um efeito dominó, né? Você começa a cobrar aqui, aí começa a ter, né, alguém para favorecer isso. Então, tudo vai o passo é um pouco lento, né? No Brasil as coisas vão devagar, mas o processo está caminhando. Então, a internacionalização aqui no Instituto, ela está caminhando e está já começando a tomar forma, já ter os departamentos em vários institutos. Então, nós vamos poder receber alunos e poder enviar alunos também. E nós temos, sim, contatos com as agências internacionais de educação e politécnicas, né, nessa área, e tem, sim, vários contratos, vários intercâmbios que já estão funcionando, aberturas, né, com outros países, não somente de inglês, né, para outros países também. E isso é um processo um pouquinho demorado, mas eu acho que tá indo. Tá indo devagar, mas tá indo. Não parou totalmente, né? Melhor assim, né? Mas a documentação é bem cara. Tirar, né, o passaporte, o exame médico. Quando nós tivemos, né, fizemos uma lista e tudo que os alunos gastaram só na documentação, foi realmente um valor que a gente começou a pedir para quem tivesse interessado, saber, olha, separa de 1.200 a 1.800 só para isso, só para a documentação. Então é realmente uma coisa cara que a gente precisa ter um suporte, um apoio, né? Até pensando nessa questão, né, do acesso mesmo, né, aqui no Brasil nós temos 2 línguas oficiais do país, que são as mais conhecidas, né, no caso, que são o português e a língua brasileira de sinais, né, a Libras. E mesmo com essas 2 línguas que são oficiais, nas escolas e na grande maioria dos cursos privados que existem no país, a língua que mais é procurada é o inglês, né, justamente por toda a importância e, né, a globalização e tudo mais. Então, enquanto a gente sabe falar o mínimo de inglês, né, perguntar a sua cor favorita, perguntar o seu nome, falar coisas básicas do inglês, né, mesmo que sejam as mesmas coisas em libras, por exemplo, para uma pessoa surda, mas que é brasileira e é do nosso próprio país. Então, a gente queria saber qual é a sua opinião sobre essa situação, né? Como você vê essa questão e, na sua opinião, qual que é o principal motivo de a língua brasileira de sinais não ser o maior foco depois do português no Brasil? Eu não saberia te responder com relação a ser a língua de maior foco, mas é aquilo que a gente falou. Na hora que você tem as políticas que implementam que aquilo vai ser, né, algo para ser oferecido nas escolas, então todas as pessoas agora têm o direito de ter uma educação numa escola pública. Então, você tem que preparar os profissionais, desde a secretaria até o profissional que vai fazer a interpretação para aquele aluno. Então, ao passo que você dá, no momento que você dá esse direito, você gera a demanda. Então, eu já vi, mesmo quando eu entrei no instituto, eu não consegui fazer, mas é uma coisa que eu quero fazer ainda, e porque nós recebemos os alunos, então é uma necessidade. E eu vi, assim, um número muito grande, e as pessoas começaram a ver que existia essa possibilidade, e é alguma coisa que eu não vi, não só na instituição, enquanto professora, sabendo de cursos que estavam oferecendo, mas também vi na sociedade. Eu vi uma movimentação de pessoas querendo aprender a língua brasileira de sinais, que começou a enxergar, a perceber aquele que não consegue se comunicar, porque ele não tem outra pessoa para falar, a não ser por meio de gestos, e nós não temos isso. Então, assim, a partir das políticas públicas, modificando isso, então nós vimos que a
aumentou a demanda. Então, o próprio Instituto Federal tem os intérpretes, nós temos as professoras que dão aula nos cursos de licenciatura, o ensino médio recebe como opcional também o curso de Libras, então a gente vê uma movimentação acontecendo, mas também é recente. Então, se a gente começa a ver quando foi promulgada a lei, 2010, 10 anos, a roda leva muito tempo para girar, né? Mas é uma demanda, é algo que a própria sociedade tem que exigir, né? E eu sinto que já até os alunos gostam, eles têm essa vontade, esse desejo, né? Então, eu sinto que a gente precisa sim, a gente precisa ter um incentivo maior, a gente precisa ter as pessoas falando mais sobre isso, falando sobre o diferente, é uma necessidade diferenciada, não é especial, todos somos especiais, né? Então, é uma diferença que é uma comunicação, é uma língua que tem uma característica muito diversa daquilo como se estrutura a língua portuguesa. Então, é interessante que o aluno aprenda, mesmo para ele se comunicar ou basicamente, para ele ajudar pessoas a se comunicarem também, nem que ele não seja tão fluente, mas que ele também entenda qual é a diferença na comunicação com uma pessoa que não consegue usar. E muitas vezes também o português, ele também não é fluente em português. Então, às vezes eles acham que uma pessoa não escuta, mas ela lê. Nem sempre ele também consegue se comunicar tão bem, porque ele, às vezes, é alfabetizado primeiramente em Libras, é como ele se vê, é como ele se expressa. Então, é muito diferente. Então, o português passa a ser para ele uma segunda língua, e não a primeira, né? Então, isso, na hora que você aprende Libras, você entra em contato com esse universo. E aí, essa questão da diversidade cultural, das diferenças, né? Quanto mais você compreender e ter acesso a outras formas de comunicação, você consegue entender o universo daqueles falantes, no caso de quem tem essa diferença, né, de comunicação. Então, sim, a gente precisa ter uma cultura voltada e não vê-los como algo que, não, eu tenho um bloqueio, não, mas tentar abrir para poder ter, porque essa inclusão, ela está fazendo parte do mercado de trabalho também. Então, nós temos não só os alunos nas escolas, mas eles também no mercado de trabalho. Então, nós também estamos incorrendo nessa questão da diversidade que a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que aceitar, estar aberto para isso, não só para inglês, mas para todos, né? Todos os diferentes, né? Então, é uma questão muito importante, bem relegado um pouquinho, né? Não são todos que estão preparados ou que têm, né, intérpretes nas escolas, e aí existe uma certa queixa, né, como que as pessoas se preparam. Hoje não dá mais para se queixar, porque já faz parte do currículo das licenciaturas, né? Então, talvez é uma questão de se desenvolver grupos que falam, voluntários, pessoas que dinamizem mais, que respeitem a necessidade em todas as palestras. Por exemplo, aqui hoje a gente poderia ter uma pessoa fazendo Libras, né? Nós esquecemos disso, né? Poderíamos ter. Então, assim, essa percepção de inclusão, ela é recente também no Brasil, né? É uma questão bem recente, mas eu acho que também está caminhando. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso podcast e gostaríamos de saber se você tem algo que gostaria de acrescentar ou falar para quem está nos ouvindo. Então, eu sinto dentro daquilo que a gente vê, como que a gente se desenvolve, e hoje, né, no universo da escola, da educação, eu sinto que as pessoas, elas pensam às vezes que uma aprendizagem é adquirir uma língua parece uma coisa um pouco inconsciente, parece que você aprende sem você fazer esforço, né? E, na verdade, para você querer aprender qualquer coisa, você não pode deixar de ter uma curiosidade a respeito daquilo. Então, não que pense só o quanto você vai ganhar financeiramente, mas que você mantenha vivo aquela curiosidade, porque todos são capazes de aprender. E isso é um processo natural do ser humano, porque se ele tiver essa curiosidade, ele se retroalimenta,
ele vai alimentando aquilo, porque cada vez que ele aprende um pouquinho mais, a curiosidade dele vai levando ele adiante. Mas se ele pensar só em termos de um lucro imediato, ou um poder passageiro, aquilo perde, né, o entusiasmo em pouco tempo. Então você nunca vai ser muito bom naquilo que você faz. Então você tem que saber aquilo que realmente você tem vontade de aprender, aquilo que você tem uma curiosidade grande. Aquilo vai te mover. Aquilo não vai passar, aquilo vai sempre estar uma questão que às vezes você percebe como isso aconteceu. Foi uma chaminha, né, de curiosidade que você teve, como eu, né, quis saber what is come on, né, o que é come on, e tentei responder isso e fui achando outras coisas e fui me motivando e estamos aqui hoje falando com os meus alunos que estão aí querendo ser professor também, né, muito contente. Então eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui com vocês, de conversar sobre uma língua que ainda não está tão bem, né, orientada, mas que a gente tem muita esperança que as coisas se modifiquem, talvez até mais rapidamente, por causa de toda essa pandemia, esse uso de tecnologia, as pessoas ficando em casa, né, mais restritas, talvez consigam ter mais foco em leituras, em cursos, e percebam que elas são capazes, né, e precisa ter um pouquinho só de curiosidade e muita dedicação. É isso aí, gente. Obrigada, viu? Muito obrigada. Bom, então chegamos ao final do nosso podcast. Gostaríamos de te agradecer, professora Lídia, por ter aceitado o nosso convite e compartilhado um pouco sobre a sua experiência na língua inglesa como professora, né, com todas essas questões sociais que são muito importantes, né, para que a gente compreenda e se socialize mais, seja mais humano, não é mesmo? E também agradecemos a você que nos ouviu até aqui. Não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais, no YouTube e em nossas plataformas de áudio. Basta pesquisar por IFSPcast. É isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.